Shalom e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quero compartilhar com você nessa manhã mais uma porção das Escrituras Sagradas. Continuar falando do quanto o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. De como Ele é amoroso e como Ele é o bom pastor. Por isso que Ele disse, Anohi Hu Haruei Hatov, eu sou o bom pastor. E eu meditando nessa palavra com você, nesses dias, de tudo que Jesus ensinou, não só ensinou, mas fez, como disse o escritor do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1 em diante ali, do que Jesus disse, o que ele ensinou e o que ele fez. E nós vivemos, depois dos feitos do Senhor Jesus, praticamente 2000 anos, 2015 anos mais ou menos. Depois de Cristo nós já estamos, depois do seu nascimento, mais ou menos. Ou 1970 anos, depois da sua morte, ressurreição e assunção. E às vezes é impressionante nós vermos algumas coisas que às vezes no meio religioso, algumas atitudes que é tomado durante a história com relação ao povo de Deus a respeito do esquecimento, da frieza da fé. Por isso que a Torá fala no livro de Josué, quando o Senhor fala para Josué, que ele tinha que meditar no livro da lei de dia e de noite para que fizesse prosperar o seu caminho. Josué capítulo 1. E nós vemos algumas coisas que às vezes é difícil de nós aceitarmos, digamos assim. E infelizmente, com todo respeito, infelizmente, uma boa parte ou grande parte dos filhos do Eterno, por mais sincero que sejam, não conhece o seu Jesus. Não conhece o seu Mashiach. Não tem aquela segurança no Mashiach, em Cristo, de quem são. Infelizmente, é uma realidade. Se nós fazermos uma pesquisa, nós vamos ver que uma grande parte, uma boa parte dos fiéis, honestos, ovelhas mesmo do Senhor, não sabem responder sobre a obra do Calvário. Não sabem responder a respeito do Senhor Jesus. E hoje, principalmente, com acesso à informação que tem, então as pessoas sabem de tudo um pouco, e mais menos a respeito do seu Salvador. Não que ele morreu na cruz, isso todo mundo sabe, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o Filho de Deus, todo mundo sabe, seja crente, e a maioria dos não crentes também sabe disso. Porém, o testemunho de Cristo, que a maioria dos crentes, dos fiéis tem, honesto, que são ovelhas mesmo, mas não sabem, não tem segurança, não tem aquela segurança. Por isso que o Senhor Jesus é o bom pastor. Porque se dependesse somente da nossa segurança, estaríamos perdidos. Por isso que quando o Eterno levantou Moshe Rabbeinu no Egito, Moshe Rabbeinu o Senhor tirou todo o povo. Nós vemos ali que não há nenhuma aula de teologia na saída do Egito. Mas sim, que o Senhor manda Moshe Rabbeinu tirar o povo e o povo saiu. Essa é a nossa segurança. Por isso que a palavra do Senhor fala da eleição, predestinação, segurança do crente, fiel, óbvio, nascido de novo, regenerado. Talvez não seja regenerado do ponto de vista dos olhos humanos. Esse é um grande fator no nosso meio. Nós podemos nos decepcionar quando olhamos para algumas pessoas e dizemos que aquela ali é um filho do Eterno. Podemos
nos enganar. Ou aquela ali não é, podemos nos enganar, porque nós vemos pela palavra do Senhor, que deixa claro que o chamado, a vocação, a eleição vem do Eterno. Então nós podemos, com o nosso juízo, nos decepcionar naquele grande dia. Por isso que o apóstolo Paulo fala: a ninguém julgueis antes do tempo. Mas é claro que na questão moral, comportamental, ele nos dá, no livro de Cunha, escrevemos, sem analisarmos. Mas na questão fé, filhos do Eterno, muitas pessoas podem se decepcionar com o seu juízo. No Evangelho de João, eu vou ler aqui para nós meditarmos nessa manhã, essa palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então veja o Senhor Jesus aqui dando uma aula para os líderes religiosos da sua época, em plena festa de Hanukkah, ou a festa da dedicação, ou a festa das luzes. Ele dá uma aula. Ele disse para eles nos versículos anteriores, ele disse assim, ó, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Então uma coisa impressionante. Jesus disse, vocês não são das minhas ovelhas. Então Jesus sabia quem é as suas ovelhas. Que nem o apóstolo Paulo fala para Timóteo. O Senhor conhece os que são seus. Para nós entendermos o chamado do Senhor e termos segurança. Infelizmente, uma boa parte, uma grande maioria do povo do Senhor não sabe, não tem segurança na obra do Calvário. Infelizmente não tem. São salvos, óbvio, pela palavra do Senhor. O justo viverá pela fé. Mas não tem segurança em expor verdadeiramente a palavra do Senhor. Mas o juízo está sempre pronto a ser feito. Não sabe responder de si próprio, mas está sempre com o juízo a respeito do próximo, com relação à salvação. Está com o juízo sempre pronto, já tem um juízo formado, pré-concebido a respeito do próximo. E a grande coisa que nós vemos é no meio protestante, evangélico, cristão, infelizmente, onde as pessoas mais se confundem nisso. E mais se atacam. Infelizmente, para vergonha, como disse o apóstolo Paulo, né, no livro de Coríntios, que não tem sábios no seu meio para que julguem entre si, mas vão diante dos não crentes para fazer juízo, para debater e discutir a respeito de suas vidas pessoais, morais, éticas, etc. E nem se envergonham disso. Então, fica claro que, com todo respeito, há uma ignorância com relação à palavra do Senhor, com relação a quem são, a que povo pertence. Nós vemos na história da cristandade, do povo de Deus como geral, desde a sua concepção. Mas vamos falar da cristandade, que o povo do Senhor sempre sofreu na maioria da mão dos cristãos, ou dos pseudos cristãos, os fiéis. Então nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele que escolhe o seu rebanho, Ele é o bom pastor das ovelhas e nos protege. Nenhum filho de Deus pode se perder, verdadeiramente. Por isso que tem as duas coisas, né? Existe aquele dualismo, né? A tese e a antítese, as duas coisas. Estou falando da tese, da experiência que a pessoa tem, da segurança que ela tem que ter, como filho do Senhor, como servo do Senhor. Uma vez eu ouvi um evangelista num seminário para evangelismo de verdade, seminário para evangelista. E o Dr. Billy King contou um fato a respeito do presidente Kennedy, presidente assassinado americano. E fez um paralelo
com relação a Cristo. Então, quando o presidente americano foi morto, Kennedy, foi questão de segundos, o mundo todo já tinha visto o vídeo. Todo mundo já estava sabendo que o presidente americano tinha sido assassinado. E ele diz, é um paradoxo, porque hoje acontece um fato e é questão de segundos ou até em tempo real o mundo todo está assistindo e vendo. E a respeito de Cristo, do Salvador, que o fato já ocorreu há mais de 2000 anos, há 2000 anos praticamente. E as pessoas ainda não sabem. E no meio do seu povo ainda também não sabem a respeito da obra do Calvário. Então isso é triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Então Jesus ele deixa bem claro que ele conhece as suas ovelhas o seguem e nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então, nós temos essa segurança de quem é Jesus, de Cristo, de que povo nós somos e pertencemos. Você tem que ter essa segurança da obra do Calvário, principalmente. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Esse é o propósito da fé. Propósito de Cristo. Mas a maioria das pessoas não sabe disso e agora estão com medo. Principalmente agora. Então, a diferença do evangelho superficial é isso. Que quando nós somos levados à fé, quase a maioria de nós, o evangelho é sempre superficial. E quando, na prática, começa a ocorrer o que as escrituras dizem, a maioria fica com medo. Vem o temor. Que nem agora, com o levante desse sistema anti-Messias, anticristo, uma boa parte dos cristãos estão com medo, mesmo vendo os pregadores do anticristo e da sua doutrina pregando abertamente. A maioria, uma boa parte dos filhos do Eterno, cristãos genuínos, estão com medo, com certeza. Estão com medo de perder seus bens, estão com medo de perder seus negócios, seus empregos, seus trabalhos. Isso está claro. Suas vidas, está claro. Sua saúde, está claro. Então, esse é o problema do evangelho superficial. E daqueles que se desviam do evangelho genuíno e começam a oprimir os próprios filhos do Eterno, daí, com suas falsas doutrinas. Então nós entendemos que Jesus ele escolhe, ele guarda e ele protege os seus filhos. Então nós vemos esse paradoxo de que coisas acontecem no mundo hoje, em tempo real alguém está vendo, em qualquer canto do planeta pode se ver. Mas a respeito do Cristo genuíno e verdadeiro, uma boa parte das pessoas ainda não sabe, nem no meio cristão. Então o que está sendo destruído não é simplesmente uma cultura. Isso não tem nada a ver. Infelizmente essa é uma realidade. O que está sendo destruído, tentando ser destruído, são os fiéis, as ovelhas, o rebanho. Confundi-los e fazê-los se desviar. Amedrontando-os e deixando-os intimidados. É o que está acontecendo. Uma boa parte está com medo. Uma boa parte está com medo. Principalmente aqui. Uma boa parte está com medo. Por quê? Porque não conhece o seu Senhor. Não conhece, infelizmente, não conhece a palavra do Senhor. Uma vez um certo pastor, nesse mesmo seminário, um pastor russo, se eu não me engano, o doutor dele era Victor Hahn. Ele fez uma experiência a respeito do Evangelho. Que ele mandou uma carta para a Coca-Cola, perguntando qual era o objetivo da Coca-Cola. E aí a Coca-Cola retornou a sua carta, dizendo que o objetivo da Coca-Cola era colocar uma Coca-Cola na mão de cada pessoa do planeta que desejasse beber uma Coca-Cola. Aí ele fez um paralelo do Evangelho de Cristo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso desejo? Mas, como o próprio Senhor Jesus disse, que no período dele se levantou uma turma que elas não entravam no reino e não deixavam os outros entrar. Então nós vemos que Jesus ele é o bom pastor. Se nós não confiarmos no Senhor Jesus, se colocarmos nossos olhos nos homens, estamos perdidos. Ele conta com um certo evangelista, um viking se converteu e foi evangelizar, foi pregar. Mas as pessoas não aceitavam a sua pregação. Então o que ele fez? Conta-se a história, que ele pegou uma serpente
e pegou a pessoa que não queria aceitar o evangelho e enfiou-lhe a serpente goela abaixo. Queria fazer a pessoa se converter na marra. Nós vemos a história da religião ismaelita, quando o seu fundador pesquisando e analisando um pouco sua história, fica claro que ele teve contato com a fé cristã, mas se decepcionou e fundou a sua religião, porque as pessoas não aceitavam sua pregação. Então o que ele fez foi para a violência, partiu para a violência. Nós vemos na história da religião romana, depois da sua mesclagem, para a expansão do seu reino, da mesma forma. Então as pessoas eram forçadas a aceitar a sua fé. Não tinha nada desse, digamos assim, não era pelo Espírito de Deus, como diz a palavra do Senhor, como o próprio Senhor Jesus ensinou, que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso está ocorrendo no nosso meio. Infelizmente, uma boa parte dos filhos do Senhor não conhece, não sabe quem são. Por isso estão com medo do anticristo, do seu sistema que se levantou agora, das suas ameaças, porque não conhece verdadeiramente a obra do Calvário. Infelizmente não conhece. Estão se degladiando entre si. Estão se matando entre si. Lógico, cada denominação, tem o seu sistema, né? O seu sistema denominacional. Mas com relação a Cristo, a fé de Cristo, as coisas são bem diferentes. Bem diferentes. De quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. De quem o Senhor Jesus chamou, como disse a própria palavra do Senhor. Aquele que começou em nós a boa obra, como disse o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 6, a determinar. Então nós temos que ter essa segurança e saber quem somos. Saber quem somos. Então o próprio profeta diz que nós não devemos temer o homem, mas sim ao Senhor. Ao Senhor temer. Devemos temer, como disse o profeta Isaías. Mas as pessoas estão com medo agora do homem. Por quê? Porque viram que verdadeiramente a palavra do Senhor, ela é real na prática. Não é só teoria. Então, para nós nos assegurarmos na palavra do Senhor. Por isso que o Senhor disse para Josué, medita nesse livro dia e noite. Mas hoje, quanto mais acesso as pessoas têm, parece que mais distante ficam. Apesar de todo acesso à informação, toda a literatura cristã, evangélica que existe, livros maravilhosos, de pessoas maravilhosas, com o seu ensino, pelo menos teórico, as pessoas estão cada vez mais distantes ainda. Com acesso às escrituras sagradas, hoje todo mundo pode ter uma Bíblia, várias Bíblias, e a falta de compreensão é muito grande, infelizmente. Então nós temos que nos voltar para o Senhor, saber quem você é, independente do que os outros falam. Que você nasceu de novo, você está batalhando, você está lutando. Para você focar no Senhor, que você é um crente genuíno, que você não pode voltar ao velho homem, à velha natureza. E saber que você é um filho do Senhor e os outros também são. Os outros também são. Lógico que fica visível, né, uma questão comportamental de uns, mas o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor é poderoso para firmar e levantar cada filho dele, cada um dos seus filhos. Por isso que a Torá fala que o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. Mas o ímpio jamais se levantará. Então o justo, o Senhor sempre o levantará. Os seus filhos, o Senhor sempre os levantará a sua cabeça. Mas os ímpios jamais se levantarão. Então saiba que o Senhor escolheu os seus filhos e Ele guardará. E saiba que nós somos, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse que nós temos que ser semelhante a Ele. Quanto mais você sabe, quanto mais você entende, mais igual a Jesus tem que ser e fazer o que Ele fez. Devemos fazer, na medida do possível. Então creia no Senhor, que Ele é o bom pastor. Anohi hu harui hatov. Ele é bom pastor. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. E precisamos entender quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E pelo seu povo. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. E vamos ter os olhos de Cristo. Vamos pedir ao Senhor os seus olhos. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom
e a paz do Senhor Jesus Cristo